Bom dia, gente. Hoje nós estamos com a aula um pouco diferente. Eu resolvi esses dias fazer gravações das aulas no dia anterior, para ver se a gente tem um pouco mais de acesso dos nossos alunos, porque nós tivemos uma baixa, com relação à participação das nossas aulas. E aí, como o nosso intuito é que a maioria possa participar ou ter um empenho de participar, resolvi fazer essa mudança, tá? E agora nós vamos gravar, vou gravar as aulas antes e envio para vocês depois, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre potenciação de radicais, tá? Mas antes, falar que quem ainda não passou lá na plataforma para responder a nossa avaliação, atividade avaliativa, né? Que faça isso, tá bom? Porque depois, gente, eu vou passar aí mais ou menos uma semana sem reenviar novas atividades para vocês, porque eu vou precisar de um tempinho para organizar todas as atividades de vocês, tá? Porque nós precisamos dar um feedback para a direção de quem está participando, do que está fazendo, do que está entregando, do que não está entregando, tá? E aí, como eu tenho muitas turmas, são 6 turmas, eu preciso dessa semana para me organizar também, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre potenciação de radicais, um assunto fácil, tá? Mas que, claro, como tudo em matemática, precisa de um pouquinho de atenção. Então, tá aí o assunto do livro, página 51, caso vocês depois queiram dar uma olhada. Nós temos aí algumas potências, né? Colocou aqui, considere as seguintes potências. O que é que nós temos aqui? Nós temos raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, tá? Elevado ao quadrado. Depois nós temos também raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. E depois nós temos raiz quinta, tá? De 2 elevado ao cubo. Então, esses são os 3 primeiros exemplos que o livro coloca para a gente tentar entender esse assunto. Então, antes da gente começar, a gente tem que voltar um pouquinho e tentar relembrar daquelas propriedades das potências que nós trabalhamos, né? Que envolviam raízes. Então, uma delas dizia que a gente podia sempre cancelar o nosso expoente com o nosso índice e jogar fora da raiz aquele cara que tinha um expoente com o mesmo valor do índice. Então, o que nós vamos fazer? Prestem bastante atenção na resolução dos exemplos, porque é a partir dele que vocês vão conseguir resolver qualquer situação, tá bom? Então, nós temos aqui, por exemplo, na primeira. O que é que eu tenho? Gente, toda vez que nós formos resolver esse tipo de problema, que nós temos raízes, nós temos potências, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos estirar a raiz, ali de dentro, a raiz de dentro do parênteses, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte. Esse expoente, ele vai vir aqui para dentro, tá? Pronto. Ele foi para dentro da raiz. O que acontece agora? Nós vamos aplicar a propriedade. O que a propriedade diz? Que quando o meu expoente é igual ao meu índice, eu posso tirar de dentro da raiz aquele valor numérico. Então, a primeira eu tenho 10. Então, como foi que eu fiz? Vou fazer aqui no exemplo 2. Raiz quadrada de 7 elevado ao cubo. Eu escrevo a raiz sem o parêntese, tá? E aí a única coisa que eu vou modificar é o seguinte, que esse expoente, né, ele vai vir aqui para dentro. 7 elevado ao cubo. O que vai ter de diferente do primeiro exemplo? Porque agora, gente, se nós observarmos, o nosso índice é 2. Então, o que aconteceu? O meu índice ele é menor do que o meu expoente. Então, eu posso simplificar. Eu posso escrever esse meu expoente, né, essa minha potência, de uma forma diferente para que eu consiga aplicar a propriedade de cancelar, né, de cortar, de excluir o índice com o expoente. Como? Eu vou fazer aqui no cantinho qual é a ideia que a gente sempre utiliza. Sei que muita gente às vezes fica em dúvida. Então, por exemplo, gente, nós temos lá 7 elevado ao cubo, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou escrever esse 7 elevado ao cubo de uma outra forma. Como? Uma forma de potências de bases iguais. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Ó. 7, como são bases iguais, né? Então, a base tem que ser 7. Então, aqui eu posso botar 2 e aqui eu posso botar 1. Por quê, gente? Na multiplicação
de potências de base iguais, eu vou repetir a minha base e eu somo os expoentes. Então, ó, é a mesma coisa, só que escrito de uma forma diferente. Por que eu tenho que fazer isso? Porque às vezes o problema ele quer que você simplifique. E aí, para simplificar, primeiro, o índice tem que ser menor do que o expoente. Tá? E aí eu vou lá botar dentro da raiz agora 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 1. Agora eu posso finalmente aplicar a propriedade. Ó. Quem é que tem o expoente igual ao índice? Apenas esse cara. Então ele vai para fora e aquele outro 7 vai permanecer dentro da raiz, pois o seu expoente é 1. Beleza. No exemplo 3, o que eu tenho agora? Olha só, a minha raiz, o meu índice é 5, então é o mesmo esquema. Ó. Escreve a raiz fora do parêntese, do jeitinho que está. O mesmo número que está dentro da raiz, a diferença é que quem for o expoente, vocês vão colocar agora aqui dentro. Pronto. Aí, gente, surge a dúvida. Olha o que foi que aconteceu. Aqui em cima, no exemplo anterior, o índice era menor que o expoente. Agora, o índice é maior do que o expoente. Então, eu não posso fazer nada aqui. Tá? Vocês não podem simplificar essa raiz. Por quê? O índice ele é maior do que o expoente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever de uma outra forma. Como? Só resolvendo aqui a potência. 2 elevado ao cubo nada mais é do que o 2 3 vezes, que vai ser 8. Então, tanto faz eu escrever dessa forma, como eu escrever dessa forma. Tá bom? Então, gente, essas são as três principais situações que a gente pode encontrar de primeiro lance para resolver potência de radicais. E aí ele coloca aqui embaixo a definição para a gente. Né? Quando ele fala definição, gente, é que serve para todos. Tá? Então ele nem usa números, porque se a gente for escrever uma definição em matemática e usar números, a gente está generalizando, ou seja, a gente está dizendo que só vale para aquilo. Então, na matemática, quando eles criam fórmulas, né, criam ideias, eles sempre dizem, né, que o ideal é a gente usar letras para representar esses valores, porque elas vão servir para qualquer valor dentro do domínio ali dos números. Então, por exemplo, ele diz o seguinte, né, que a gente pode ter uma raiz de índice n, tá, elevada a um expoente m. O que eu faço? Ó, olha o que foi que ele fez. O mesmo processo que eu mostrei para vocês. Ó. Ele escreveu a mesma raiz de n, botou o cara que estava dentro da raiz, o a, e o expoente que estava lá fora, que era m, ele colocou dentro da raiz. Foi o que nós fizemos. Então, para resolver, é esse processo que eu faço. Tá? O que a definição diz para mim? Que esse número aqui de dentro, gente, esse a, ó, ele pertence aos números reais diferentes de zero, claro, e que tem que ser positivos. Né? Porque até onde a gente já estudou, a gente sabe que não existe raiz de números negativos. Tá bom? E aí o nosso expoente, o m, ele pertence aos inteiros, aí ele pode ser negativo ou positivo, mas o nosso n, que é o nosso índice, ele tem que ser natural e ó, maior do que 1. Por isso que nos problemas lá de multiplicação e divisão, quando a gente faz aquele processo que os índices são diferentes, né? Que a gente tira o MMC e às vezes a gente encontra o novo MMC igual ao antigo, eu sempre falava para vocês, ó, aqui a gente não faz nada. Porque se eu for dividir, por exemplo, fiz um MMC e achei 10. Mas lá na raiz antiga, o índice já era 10. Então, se eu divido 10 por 10, eu vou achar 1. Isso aqui, ó, me mostra que isso não pode acontecer. Tá? O índice ele sempre tem que ser maior do que 1, porque não existe essa raiz 1. Tá? Existe raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, mas não existe raiz com índice 1. Tá bom? E aí, gente, continuando, ele vai mostrar para a gente agora umas expressões que envolvem potências. Tá? Não é nada demais, mas vamos ter um pouquinho de atenção. Tá? Depois daqui eu vou colocar exemplos da atividade, já vou responder algumas questões da atividade, porque aí depois só peço para vocês responderem as demais, tá certo? Então vamos lá acompanhar o problema. Tá? Quando a gente trabalha com expressões,
Né? Tá aí um exemplo de uma expressão. O que é uma expressão? Nada mais é do que a gente ter dois números e tem uma operação aqui no meio, nesse caso. Tá? Nesse caso ele está somando. Então eu tenho raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Como é que eu faço para resolver? Primeiro, gente, ó, como esse expoentezinho lá fora é 2, significa que eu tenho que repetir esses caras que estão dentro do parênteses duas vezes. Então é isso que eu vou fazer. Ó. Tá? Uma vez. Mais duas vezes. Pronto. Esse é o primeiro passo. Tá bom? Repetir a quantidade de vezes ali que o expoente manda. Nesse caso, ao quadrado. Então, tá aí duas vezes. O que eu vou fazer agora, gente? Nós vamos aplicar a propriedade da multiplicação chamada distributiva. O que eu vou fazer? Vou multiplicar todo mundo que está de um lado por todo mundo que está do outro. Olha só. Vamos começar pelo raiz de 5 aqui desse lado. Quando eu multiplicar a raiz de 5 vezes a raiz de 5, tá? É a mesma raiz ao quadrado. Então, ó, duas vezes. Então, eu venho e boto assim. Ó. Tá? Pronto. Agora eu vou para quê? O mesmo raiz de 5, agora vai multiplicar a raiz de 3. Tá bom? E aí, gente, ó, o que eu vou fazer? Por que eu não vou botar ao quadrado aqui? Simples. Porque como nós temos, né, vamos lembrar da regra da multiplicação. O que ela diz para a gente? Que a gente pode multiplicar desde que os índices sejam iguais. Então, os índices aqui são iguais. Tá bom? Os índices são iguais. Então, eu posso multiplicar. Então, eu vou colocar dentro da raiz só 5 vezes 3. Tá bom? E aí, eu vou para a próxima. Mas, agora, gente, nós vamos para a raiz de 3, tá? Então, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 5. É o mesmo esquema dessa, ó. Tá bom? Então, ó, coloca todo mundo dentro de uma só raiz. 3 vezes o 5. Tá? E por último, ó, o mesmo raiz de 3 vai multiplicar ele mesmo lá do outro lado. E aí, ó, é a raiz duas vezes. Então, a gente coloca raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Tá? Pronto, belezinha. Agora o que eu vou fazer? A gente vai sair resolvendo tudo. Tá bom? Então vamos lá. Gente, olha só. Isso aqui foi o que a gente aprendeu lá no começo. Como é que eu resolvo? Eu escrevo a raiz do jeitinho que está. E aí o expoente que está lá fora eu jogo para dentro da raiz. Pronto. Mas, vamos resolver essa multiplicação difícil. 5 vezes 3, 15. Beleza. Mais, de novo, 3 vezes 5, 15. Muito difícil. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Essa última parte ela é igual à primeira lá que a gente acabou de fazer. Como é que eu resolvo? Eu escrevo a raiz fora do parêntese, do jeitinho que está, e o expoente que está lá fora ele vai para dentro da raiz. Pronto, galera. Ó, expoente 2, índice 2, quem vai para fora? O nosso amigo 5. Tá? Observem aqui, ó, uma coisa. Aqui eu tenho raiz de 15 e aqui eu tenho raiz de 15. O que me diz lá a adição e subtração de radicais? Que para a gente somar, né, duas raízes, primeiro, elas têm que ter o mesmo índice e tem que ter o mesmo número dentro do radical. Gente, aqui é 15. Aqui também é 15. Então, eu posso somar. O que eu vou somar? O 15 mais o 15? Não. Eu vou somar os fatores externos. Aqui tem 1 e aqui também tem 1. 1 mais 1, 2. O que eu faço com a raiz de 15? A gente repete. Tá? É assim que a gente resolve a adição de radicais. Verifica se tem o mesmo índice. Tá? Os problemas geralmente de adição sempre têm o mesmo índice. Tem o mesmo índice? Ok. Eu olho para dentro da raiz. Eu tenho 15 de um lado e tenho 15 do outro. São iguais, ok. Então eu posso somar, mas eu não vou somar o 15 com o 15. Eu vou somar os fatores externos. E aí, lembre-se, vou colocar aqui uma observaçãozinha. Tá?
toda raiz, quando ela não tem nenhum número aqui fora, significa que lá fora existe o número 1, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, não digam que é zero, porque se for zero, quando vocês multiplicarem a raiz de 3 com zero, é zero. E aí bagunça tudo. Então, se não tem nenhum número fora da raiz, existe o número 1. Então, ó, eu somei o 1 daqui, mais 1 daqui. 1 mais 1, 2, raiz de 15. Pronto, vamos lá para o final. O que é que eu tenho aqui agora? Ó? Expoente 2, índice 2, quem vai para fora? O 3. E aí, para fechar, galera, ó, como essa raiz de 15 aqui não tem nenhuma outra igual a ela, tá? Ela vai ser apenas repetida. 2, raiz de 15. Mas aí nós temos esse 3 e esse 5 que estão sozinhos. Nós podemos juntá-los. 5 mais 3 é 8. Então, pronto. O problema está solucionado. Certo? Então, a gente vai ter situações para resolver no exercício dessa forma. Tá? Então, a primeira ideia é, como o expoente lá de fora é 2, então eu escrevo ela duas vezes. Tá? Escrevo duas vezes. E aí é só multiplicar, gente. Todo mundo de um lado com todo mundo do outro lado. Tá bom? Vamos agora para os exercícios que estão no livro. Então, a primeira questão está aí. Não vou resolver todas. Tá? Vou resolver aqui a letra B. Tá? Deixa eu marcar aqui ela. Vou resolver a letra B. E nós podemos resolver também a letra D, tá? Vou resolver a B e a D. Então vamos lá. O que a letra B diz pra gente? Nós temos, olha só, raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado. Tá certo? Então, gente, olha só. O que nós vamos fazer? A mesma ideia que eu mostrei para vocês lá no início. Escrevam a raiz do jeitinho que está fora do parêntese, tá? E aí o expoente que estiver lá fora do parêntese, vocês vão colocá-lo dentro da raiz. Pronto. O que eu tenho que fazer aqui agora? Gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Se vocês olharem, vocês já vão dizer, professor, mas o índice ele é maior do que o expoente. Então eu não posso fazer nada. Calma. Tá? Primeiro, vamos resolver aqui dentro. O que eu tenho aqui? Eu tenho 4 ao quadrado, que é quanto? 16. Tá? E aí, gente, prestem atenção no seguinte. Esse 16, eu posso transformá-lo em uma multiplicação de números primos. Ó, 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Olha só, gente. Nós achamos o 2 aqui 4 vezes. Olha só. Então, ó, no lugar do 16 agora, eu tenho raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Bom, pessoal, agora bagunçou tudo. Calma, gente. O que eu vou fazer agora? Esse 2 elevado à quarta, preste atenção que a situação mudou. Agora o meu índice ele é menor que o expoente. Então, se eu conseguir transformar ele e deixá-lo maior, agora eu posso simplificar. Como simplificar? Eu posso escrever o 2 elevado à quarta de uma maneira diferente. Ó. De uma maneira em que eu tenha pelo menos uma potência onde o expoente seja 3. Então, ó, lembrando, as bases têm que ser iguais. Está aqui. Se meu índice é 3, então a primeira coisa que eu boto é o 3. Depois eu faço as contas. Gente, se eu tenho 4 e eu quero transformar na soma aí, mas eu tenho 3. Então, para poder achar o 4, eu preciso ter 1 aqui no final. Tá? Então, ó, bases iguais, repete a base, soma os expoentes. Então, aqui dentro agora vai ficar assim, ó. Raiz cúbica, 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado a 1. E aí, ó, expoente
e índice iguais. Então, esse 2 vai para fora e aquele outro vai permanecer dentro da raiz. Então, a questão está ok. Vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar a D, porque a D é igual a B. Vamos resolver a letra C, porque aí vocês vão perceber uma coisa. Lá fora, a gente já tem um fator externo. Eita, bagunçou. Calma. Como é que eu faço? Olha só. Mesmo esquema, gente. Só que agora, galera, como nós temos dois números, né? Eu tenho o 8 e eu tenho a raiz quadrada de 3. Nós vamos fazer o seguinte. Como todos eles estão dentro do parênteses e estão elevados ao quadrado, então o expoente 2 vem para cá e vai para dentro da raiz. Certo? A diferença só é essa. Então, se vocês já tiverem um fator externo, quando vocês forem fazer aquele processo de tirar a raiz de dentro do parênteses e colocar o expoente dentro, lembre-se que o cara que já está lá fora do fator externo também vai ganhar o mesmo expoente, tá? Agora é fácil. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, é 64. Esse 2 ele é igual ao índice 2 daqui, então o 3 vai para fora. Pronto. E aí, gente, 64 vezes 3 é 192. Então, probleminha resolvido. Então, de novo, quando vocês tiverem um fator externo, tá, acompanhando a raiz, lembre-se, o fator externo e o radical, né, quem está dentro da raiz, vai ganhar o mesmo expoente. Tá certo? Se não esquecer disso, não tem como errar. Então, resolvi para vocês a letra B e a letra C. Tá certo? As outras vão ficar para vocês. Tá bom? Depois eu vou organizar direitinho e colocar lá na plataforma as questões que eu quero que vocês resolvam. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão envolve letras. Poxa, professor, não entendi nem com números. Calma, galera. Quando a gente trabalha com letras, gente, tá? A gente tem que entender trabalhar com letras é até mais fácil do que trabalhar com números, tá? Pelo menos nessas situações. Porque a gente não tem muita coisa para resolver, é só organizar, tá certo? Então, vamos resolver aí a letra A, tá bom? Para a gente não ficar muito extenso. Vamos resolver a letra A. As outras todas são iguais. Então, por exemplo, o que eu tenho na letra A? Olha só, fator externo, A, eu tenho a raiz quadrada de B e eu tenho o expoente 2. Do jeito que eu resolvo aqui, é o jeito que eu resolvo com números. Então, olha só. Falei para vocês agora. Eu tenho o fator externo. Eu vou tirar ele do parênteses e vou lembrar de botar o expoente que está lá fora nele. Vou tirar a raiz de dentro do parênteses e vou colocar o expoente que está lá fora dentro da raiz. Pronto. O que eu vou fazer agora? Gente, A ao quadrado é A ao quadrado. Não tem o que fazer. Não tem valor para o A. Mas o B, ó, prestem atenção que o expoente dele é 2 e o índice aqui é 2. Então ele vai lá para fora, ficar junto do A ao quadrado. E aí a situação terminou. Tá bom? A situação se encerrou. Beleza? Então é não esquecer. Tem fator externo? Dá o mesmo expoente para ele e dá o mesmo expoente para quem está dentro da raiz. E aí, por último, eu vou resolver para vocês a quarta questão, né, que ela é bem interessante. Porque ela diz assim para a gente. São dados os números reais x igual a 2 vezes raiz de 10 e y igual a 10 vezes raiz de 2. Ele trocou. Né? Qual é o valor da expressão x ao quadrado vezes y ao quadrado? Primeira coisa, gente. Essa é a expressão que eu vou resolver. O que eu vou ter que fazer? Eu vou substituir pelos valores que ele me deu. Então, ele disse o seguinte. X ao quadrado, o valor do x é esse. 2 raiz de 10 elevado ao quadrado. Beleza. Vezes o y também é um quadrado. Mas quem é o y? Está aqui, ó. 10 raiz de 2 elevado ao quadrado. Pronto, professor, eu esqueci tudo. Calma. Fator externo e a raiz. O que eu faço? O fator externo sai do parênteses e ganha o expoente que está lá fora. A raiz sai do parêntese e ganha também o expoente, só que dentro da
raiz. Tudo isso vezes a mesma coisa do outro lado. O fator externo é 10. Então eu vou lá, eu tiro esse 10, tá? Deixa eu fazer direitinho esse 10. Eu tiro esse 10, tá? Então vai ficar 10 elevado ao quadrado, tá? Porque o expoente lá fora é 2. E quem está dentro da raiz? O 2. Então o expoente que vai para ele também é 2. Pronto. Agora eu vou resolver. 2 ao quadrado é 4. O expoente é 2 e o índice é 2. Então o 10 vai para fora. Lembrando que quem vai para fora multiplica quem já está lá. Então 4 vezes 10. Vezes, ó, 10 ao quadrado, 100. Dentro da raiz, expoente 2, índice 2. O amigo 2 vai para fora, multiplicando o 100 que já está lá. Agora, gente, é só multiplicar tudo. 4 vezes 10, 40. 100 vezes 2 é 200. E 200 vezes 40, ó, 8.000. A resposta já está até de vermelho, né? Olha aqui, ó, 8.000 é a nossa resposta, tá? Então, gente, esse é o nosso assunto, né? Potenciação de radicais, tá? E aí, como eu falei para vocês, essas questões que eu já resolvi, né? O ideal é o seguinte, vamos combinar o seguinte. Vocês vão assistir esse vídeo várias vezes, claro, para poder entender o assunto. E aí façam o seguinte, essas questões que eu respondi, tá? Vocês vão responder o exercício todo, tá? Vão responder o exercício todo. E aí, essas questões que eu já fiz, vocês vão parando o vídeo e vão respondendo e já vão copiando para entregar tudo junto, tá bom? Então o exercício de vocês vai ser responder toda a atividade da página 51. Mas aí lembrando, eu já respondi para vocês a quarta, a segunda eu respondi a letra A, da primeira eu respondi a letra B e respondi a letra C. E aí para vocês vai ficar só as demais questões, tá bom? Que são mais simples, tá certo, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que gostem do formato, sei que não é uma coisa tão perfeita, tá? Mas aí eu fiz isso para ver se a gente consegue ter um maior rendimento dos alunos e ter um maior número de pessoas acompanhando as aulas, tá? E aí, gente, eu vou também postar essa aula no YouTube, tá? Não é assim, não é um canal, não. Eu estou colocando lá na minha conta para vocês acessarem a aula, porque às vezes o vídeo é muito grande e aí quando eu coloco na plataforma, às vezes alguém baixa sem querer. E esses vídeos são gravados em qualidade alta. Então, às vezes é quase 1 GB. Então é muita coisa para um celular que já está muito ocupado, tá bom? Então por isso eu estou colocando também no YouTube, porque você assiste a hora que quiser, tá certo? Eu vou disponibilizar o link e assiste a hora que quiser, beleza? Então eu vou colocar bonitinho na plataforma as questões, né? Vocês já sabem, eu estou avisando para vocês. Vou colocar bonitinho as questões que é para responder e a data para responder, tá bom? Não vai ser essa semana, tá certo? A nossa aula essa semana é essa e a semana toda para vocês é responder o exercício, tá bom? Então, um abraço para vocês e fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!